Já imaginou a possibilidade de transformar completamente a sua vida antes mesmo de tomar o café da manhã? Pois é, essa é a promessa bem ousada do livro O Milagre da Manhã, de Hal Elrod. E hoje a gente vai mergulhar fundo para entender como ele propõe fazer exatamente isso. E tudo começa com uma pergunta, uma provocação, na verdade, bem direta. Cada área da vida, sabe? Saúde, felicidade, finanças, relacionamentos, está no seu potencial máximo, em um nível 10? É uma daquelas perguntas que força a gente a parar e encarar a realidade de frente. E essa reflexão nos leva direto para o problema central que o livro ataca, a aceitação da mediocridade. Por que será que tanta gente parece se contentar com menos do que realmente é capaz de alcançar? E mais, por que a gente até se justifica por isso? E aqui tem uma distinção bem importante. Citando Seth Godin, o livro argumenta que, no fundo, não existe muita diferença entre ser médio e ser medíocre. Ambos os caminhos levam a uma vida de conformidade, de aceitar menos do que se deseja e merece. É essa percepção que acende aquela urgência para mudar as coisas. Agora, o que é mais fascinante nessa história toda é que esse método não nasceu numa sala de aula ou de uma teoria qualquer. Ele nasceu de dois momentos de crise pessoal extrema do autor, o próprio Hal Elrod. A história de vida do ator é o que dá a base, a credibilidade e a força para todo o método. Não estamos falando de alguém que sempre teve tudo na mão. Pelo contrário, é a história de alguém que precisou se reconstruir do zero, não uma, mas duas vezes. A trajetória dele é marcada por dois momentos de verdadeiro fundo do poço. Primeiro, um acidente de carro terrível que o deixou clinicamente morto por 6 minutos. Anos depois, um colapso financeiro que o deixou devastado. Foram justamente esses momentos de desespero total que o forçaram a se reinventar e que o levaram à criação do Milagre da Manhã. Então, o ponto de virada, o momento crucial, foi o que o Elrod descobriu durante uma corrida matinal, algo que se tornou a fundação de todo o seu método. Foi essa frase do filósofo de negócios Jim Rohn que funcionou como uma epifania. Ele entendeu que para ter uma vida nível 10, primeiro ele precisava se tornar uma pessoa nível 10. E o caminho para isso era um desenvolvimento pessoal diário e dedicado. E é daí que nasce o conceito central do livro, o paralelo do sucesso. A lógica é super simples, mas muito poderosa. O nosso mundo exterior, os nossos resultados, são um espelho do nosso mundo interior. Para melhorar a vida lá fora, é preciso primeiro melhorar aqui dentro. Essa descoberta levou Hal Elrod a identificar 6 práticas-chave que, quando a gente combina, criam a rotina matinal definitiva para esse crescimento pessoal. E aqui estão elas, as 6 práticas que ele batizou com o acrônimo em inglês SAVRS, ou Salvadores de Vida. Silêncio, afirmações, visualização, exercícios, leitura, que é o reading, e escrita, o scribing. São os passos práticos, o coração do Milagre da Manhã. Olha, cada uma dessas práticas tem um propósito bem específico e elas trabalham juntas para fortalecer a mente, o corpo e o espírito logo no comecinho do dia. Se essas ideias já estão fazendo sentido, já aproveita para deixar uma curtida e seguir o canal Pneuma BR, que ajuda muito a gente. Agora, pensando nessas 6 práticas, qual delas chama mais a sua atenção para começar? Quero muito saber a opinião de quem está acompanhando. Deixa aqui nos comentários. E claro, ative as notificações para não perder os próximos conteúdos, combinado? Mas a grande pergunta é, tudo isso é muito bonito na teoria, mas funciona na prática para outras pessoas? Bom, o livro é recheado de depoimentos de pessoas que tiveram a vida transformada depois de adotar o método. Por exemplo, olha só que depoimento poderoso, uma transformação em 2 áreas que são cruciais para muita gente. A financeira, com a renda mais do que dobrando, e a física, com a pessoa atingindo a melhor forma da vida. Outro resultado é super específico, quantificável, não é só sentimento, é número, a perda de 12,5 kg. Isso mostra o impacto direto que a rotina pode ter na nossa saúde e no bem-estar físico. E esse depoimento aqui é incrível, porque ele toca num ponto que é a dificuldade de muita gente, disciplina e consistência. Superar esse desafio parece ser um dos maiores benefícios que as pessoas encontram no método. No final das contas, a grande mensagem do livro é que qualquer pessoa pode superar suas circunstâncias. E como? Assumindo a responsabilidade total pelo seu próprio desenvolvimento pessoal. Então, para a gente resumir, ficam 3 argumentos centrais. Primeiro, todo mundo é capaz e merece o sucesso. Segundo, para mudar a vida é preciso dedicar tempo para crescer. E terceiro, a maneira como a gente começa o dia define todo o resto e, no fim, a vida inteira.
E a nossa análise termina com essa pergunta provocativa do livro, que na verdade é um convite. A história de Hal Elrod já foi contada. A questão agora é sobre a história que está sendo escrita neste momento. Fica a reflexão. O que a gente quer que a próxima página diga?